Bom dia, primeiramente. Muito obrigado a vocês que vieram hoje. A gente sabe que tá frio, né? Chovendo um pouquinho, tempinho bom para ficar dormindo em casa, né? Mas vocês vieram, eu fico muito feliz pela presença de vocês, de verdade. Obrigado pelo convite também. Adorei, eu nunca tive isso, nunca tive alguém fazendo libras do que eu falo. Isso é até importante, porque eu conheço pessoal que faz libras e eles reclamam muito de quem não fala direito, fala gíria às vezes. Então não consegue fazer os sinais direito, não vou ficar tentando me policiar com isso. Tá bom, gente? Por favor, seja natural, pode deixar que a gente corra atrás. Obrigado. Então é isso. Então, meu nome é Caio César, eu sou geógrafo, dou aula também já há uns 5 anos, em escola, em pré-vestibular comunitário. E hoje trabalho com o Projeto Memo, que é um projeto que visa promover a equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre a sua maneira de agir consigo, com o outro e com a sociedade. A gente promove rodas de conversa, tanto no Rio quanto em São Paulo, além de outros serviços, empresas, produção de conteúdo, enfim, coisas relacionadas sempre ao tema de gênero, voltado muito para homens, conversando com homens e falando sobre essa questão da construção de masculinidade dos homens. A gente vai ter um tempo depois de perguntas, de interação, mas se vocês quiserem interromper no meio da fala, tirar dúvida, fazer algum questionamento, se sintam à vontade, por favor. Então, para iniciar, eu não sei se todo mundo aqui é familiarizado com esse tema de masculinidades, a gente tem um conceito básico que é a caixa do homem. Quem aqui já ouviu falar de caixa do homem? Ninguém. Então, caixa do homem nada mais é que uma caixa imaginária onde dentro dela estão incluídas todas as regras sociais que os homens precisam cumprir para ser considerados homens de verdade pela sociedade. Então, tá lá, ser forte, ser másculo, ser hétero, ser cis, ter dinheiro, ficar com muitas mulheres, não chorar, não demonstrar sentimentos, emoções, enfim. São regras básicas que a gente, enquanto homem, passa pela vida inteira para ser considerado como um homem de verdade. Então, se você é um cara que fica com muitas mulheres, você é foda. Eu posso xingar? Às vezes sai, desculpa. Se você tem muito dinheiro, você é um cara muito bom. Se você é um cara que não tem dinheiro, isso questiona a sua masculinidade. Se você tem autocontrole, você não sente medo, você não sente pressão, você não chora, isso também reflete como a sociedade enxerga a sua masculinidade. Então isso é basicamente caixa do homem, né? Que são essas regrinhas que os homens precisam seguir para serem vistos como homens de verdade pela sociedade. Então, quanto mais dentro você tiver dessa caixa, mais homem você é. E tudo que está fora disso, ou é coisa de mulher, ou é coisa de gay, coisa de viadinho, enfim, esses termos que já demonstram um preconceito enorme com tudo que é diferente desse padrão. Ok? Bem simples, né? E também tem uma questão muito importante que os homens não são todos iguais, né? A gente, dentro dessa construção de masculinidade, de gênero, há outras construções e outros recortes de raça, de sexualidade, de classe, de lugar onde esse cara mora. Então, tudo isso perpassa também essa construção e a gente tem uma masculinidade hegemônica. Então, o homem branco, heterossexual, cisgênero e de classe média alta, ele é a masculinidade hegemônica. Ele é o padrão máximo do que é ser homem. E tudo que não se encaixa nisso é colocado como masculinidades subalternas. Então, homens negros, homens gays, homens trans, homens pobres, homens de áreas periféricas são considerados uma construção de masculinidade subalterna que está abaixo dessa masculinidade hegemônica. Essas construções subalternas, em tese, estão sempre se espelhando na masculinidade hegemônica. E essas construções subalternas têm alguns aspectos particulares. Então, os homens negros são violentos, os homens homossexuais são promíscuos
Enfim, são uma série de questões, os homens trans nem são homens. Então, é uma série de estereótipos específicos para cada construção dessa masculinidade subalterna que recai sobre esses homens. Enquanto a masculinidade hegemônica nem sempre é pejorativa. O homem branco, hétero, cisgênero, de classe média alta, ele é o bom pai, ele é o pai de família, ele é o bom marido, ele é o exemplo a ser seguido, ele é o bom político, que as pessoas confiam e votam. Tanto que a grande maioria dos políticos no Brasil hoje são homens héteros, brancos, cisgêneros e de classe média alta. Então há uma série de estereótipos positivos para esses homens também, porque o homem hegemônico, ele cria a sua própria masculinidade, enquanto o homem subalterno tem a sua masculinidade criada pelo outro. Não fui eu, enquanto homem negro, que disse que os homens negros são violentos. Não foram os homens gays que disseram que os homens gays são promíscuos. Isso é uma construção do outro. Então, essa construção de masculinidade desses homens distintos passam por questões distintas também. E isso reflete na maneira como a gente exerce essa masculinidade enquanto indivíduo. Ok? E aí, trazendo isso para o contexto escolar. Eu sou professor, eu super defendo os professores, eu super defendo a educação, a escola, mas a escola, o sistema escolar hoje em dia, ele é uma merda. Ele é horrível do ponto de vista social. Do ponto de vista acadêmico, nem tanto. Mas do ponto de vista social, ele é perverso. Tanto que a grande maioria de nós que fazemos parte de alguma minoria social, os nossos maiores traumas da vida vêm da época da infância e da escola. Que você era zoado de preto, que é zoado de gordo, zoado de gay, enfim. Então a gente tem um ambiente escolar que reproduz, ainda hoje, 2019, uma série de questões de décadas atrás. As piadas são as mesmas, os apelidos são os mesmos, as dinâmicas são as mesmas, e muito disso não é refletido pelo corpo escolar e pelos professores. Então, a escola hoje tem, infelizmente, um aspecto muito ruim em alguns sentidos nessa construção, não só de masculinidade, mas de todas as construções, ok? Então, a gente tem, por exemplo, nas fases iniciais, a pouquíssima presença de homens. A gente que bota filho em escola, ou tem filho em escola, ou dá aula em escola, sabe que essa fase inicial escolar, até o 5º ano, são basicamente mulheres, né? Que estão ali, que são as tias, né? Em todas as matérias, basicamente, diretora e tudo mais. Isso é uma grande questão já para os meninos na fase inicial escolar. A gente vive hoje no Brasil um crescimento significativo de homens nessa fase escolar, mas a grande maioria ainda é de mulheres. Então, os meninos crescem ali até os 9, 10 anos, né, que é até o 5º ano, só vendo mulheres na escola. E geralmente essas professoras não são só professoras, né? Eu já fiz estágio em escola pública, e os professores davam banho às vezes, davam comida. Era a professora que via se ele tinha tomado banho antes de vir para a escola, se tinha tomado café da manhã. Então existe todo um cuidado que vai além da profissão de lecionar. Há um cuidado afetivo de fato. Então esses meninos crescem até os 10 anos no ambiente escolar, entendendo que o cuidado afetivo é só das mulheres, já que não tem professores ali. Geralmente o professor que tem no máximo é o de educação física, é o de informática, mas são aulas muito pontuais, mas as pessoas que estão com eles todos os dias e exercendo um afeto para além da profissão são as tias, são mulheres. Então a gente tem um problema muito grande hoje na fase inicial da educação, que é a falta de homens. E há um preconceito muito grande das escolas e dos pais com uma certa, como é que eu posso dizer, tem motivos reais para isso, de que não colocam os seus filhos em escolas que têm professores. E as escolas não contratam professores homens para essas séries iniciais.
por motivos óbvios, né? Tem medo, tem insegurança. A gente sabe que tem muitos casos de professores que abusam, sim, dos alunos. Mas isso, por um outro lado, elimina toda uma presença masculina nessa fase inicial escolar dessas crianças, que é muito importante. É uma construção social para eles gigantesca. Então, esses meninos estão crescendo já na escola sem essa presença masculina aliada a esse afeto. E, de uma maneira geral, nós homens, né, somos muito pouco estimulados ao afeto e ao cuidado com crianças. Isso é uma grande questão ainda que é muito pouco debatida, né? Ainda existe, infelizmente, essa coisa do instinto materno, de que toda mulher está preparada naturalmente para ser mãe. E a gente sabe que isso não é verdade. E os homens se colocam de lado por conveniência e se mantêm de lado, basicamente, a vida inteira dos seus filhos, principalmente na fase inicial. E esse cuidado, de uma maneira geral, coletivamente, não é estimulado. Eu, por exemplo, fui criado pela minha mãe, assim como muitas mães nesse país criou a mim e os meus irmãos sozinha. E sempre que ela tinha que trabalhar, ou fazer alguma coisa, ou sair, a gente ficava com outras mulheres. Ou era vizinha, ou era minha tia, ou era minha avó. Eu não lembro de verdade nenhuma vez que eu fiquei sobre os cuidados de um homem. Seja meu pai, seja meu tio, seja um vizinho, isso não acontecia. É óbvio que há muitos temores, obviamente, não imagino também a minha mãe me deixando sob cuidado de um vizinho, mas é perceber como isso não é estimulado de fato. Só vai mudar a partir do momento que isso começar, sabe? A gente sabe que existem exemplos pontuais de pais muito legais, eu agradeço a Deus por eles existirem, mas de uma maneira geral, esse cuidado infantil, esse afeto infantil é sempre delegado a mulheres. E os homens não participam muito dessa construção inicial de masculinidade, que é muito importante. Eu fiz um... Diga. Dá licença, bom dia. Bom dia. O que você está falando aí, a gente estava no centro de estudos hoje na escola e estava mais ou menos conversando sobre isso. Isso tem muito a ver, a neurociência está meio que tentando explicar ou se aprofundando no estudo, porque desde cedo, a gente está na debate, desde cedo, desde pequeno, os brinquedos que se dão para meninos e meninas são diferentes, né? A
Sim. desenvolvendo as habilidades com aquilo que você é apresentado. A sua fala foi perfeita, Sandra, né? Então, existem algumas pesquisas, né, sobre isso. Então, eu vi uma vez que eles entrevistaram crianças e perceberam que, sei lá, 80% dos gostos das crianças eram iguais, meninos e meninas. E aí fica 10% e 10% que a gente coloca como hipermasculinidade e hiperfeminilidade, que é o que a gente estimula no nosso convívio. Então, desde que nasce, para a menina tudo é rosa, para o menino tudo é azul. Então, esses são conceitos de hipermasculinidade e hiperfeminilidade que, biologicamente, entre as crianças, não existe. Mas a gente vai construindo isso e estimulando isso, desde sempre. E faz isso de uma maneira muito natural. Eu sempre penso que as pessoas não fazem as coisas de maneira intencional, sabe? Eu tenho essa fé de que muitas coisas que as pessoas fazem é porque elas de fato acreditam nisso e nem se dão conta. Uma vez eu vi uma entrevista de uma mulher que trabalha em creche há muitos anos. E ela, estudando como as mulheres estavam cuidando daquelas crianças ali, percebiam, por exemplo, que elas deixavam os meninos chorando por mais tempo do que as meninas. Tipo assim, naturalmente, ela só observou e contou o tempo. Então, quando a menina chorava, a mulher, a babá ia lá e pegava com mais rapidez do que pegava o menino. Sei lá, fralda. Ela trocava a fralda das meninas muito mais rápido do que trocava a fralda dos meninos. Coisas básicas, muito simples, que elas faziam de maneira muito natural e que não era, intencional, de fato. O menino tá chorando, eu vou deixar ele chorar. Não era isso. Mas a nossa resposta a essas crianças era diferente. E na escola isso é muito visível, em todas as fases. A gente percebe, por exemplo, que os professores geralmente têm muito mais afeto e cuidado e paciência e zelo com as meninas. Então, sei lá, existem pesquisas que mostram, sei lá, que se a menina fizer alguma besteira 3 vezes e o menino fizer uma vez, o tempo de tolerância dos dois é diferente. Então, às vezes, a menina faz a coisa 3 vezes e o professor conversa 3 vezes com ela e dá a 4ª chance para ela. Às vezes, o menino faz uma coisa, a primeira vez ele fala, sai de sala. Então, é esse tipo de olhar e de cuidado que a gente já delega na fase escolar para os alunos, que é diferente, naturalmente. Quando se coloca questão de raça, a mesma coisa. Eu sempre falo para quem dá aula, por exemplo, ou quando eu faço alguma atividade em escola, até mesmo com os alunos. A gente entra numa sala de aula e olha esse menino aqui e pensa, ele tem a cara de que estuda. Esse aqui tem cara de ser bem estudioso, tranquilo. Esse aqui também parece que é bem quietinho, centrado e tudo mais. Aí vê aquele menino pretinho ali que tá ali no fundo. Pô, esse menino tem a cara de que dá trabalho, hein? Esse aí deve aprontar a beça. Você nem conhece os alunos. Você nunca conversou com os alunos. É a primeira vez que você está chegando na sala de aula, você olha para as pessoas e você diz, esse garoto aí tem cara de que estuda. Essa menina aqui parece que é bem quietinha, estudiosa. Esse aqui parece que é levado. E isso delimita, se você não está com o olhar atento, níveis de empatia, níveis de paciência, níveis de cuidado com os alunos. Naturalmente, eu vejo professores, por exemplo, dando nota pela maneira como ele se relaciona com o aluno. Se o aluno é quietinho, tranquilo e tudo mais, ele pensa, pô, ele foi mal, mas aqui ele escreveu aquilo ali que dá para considerar. Mas o outro é muito bagunceiro, eu vou dar 0 logo. Às vezes escreveu a mesma coisa. Então, o critério afetivo, ele pesa muito na maneira como a gente educa esses alunos. Isso não pode ser negado de maneira alguma. Isso é natural. A gente gosta mais e menos de algumas pessoas, a
gente tem afinidade mais ou menos com algumas pessoas e isso vai interferir na maneira como a gente educa esses alunos, ok? Então a gente precisa estar atento a isso. Eu lembro que na primeira vez que eu comecei a dar aula em ensino fundamental, eu fiquei muito nervoso, né? Até então só tinha dado aula para ensino médio e pré, que são mais velhos, e fui numa turma de 6º ano, isso em 2015. Estou lá escrevendo a minha matéria lá, tipos de clima, né? E estou escutando, né? Porque eu gosto de dizer que o professor é muito fofoqueiro, e eu sou. A gente está escrevendo a matéria no quadro e está de ouvido atento no que eles estão falando. E eu ouvi um aluno meu chamar o outro aluno de macaco. 2015. Eu tinha 20 anos. Já militando, a beça, aquelas coisas e tudo mais, achando que isso não ia acontecer na minha aula jamais, já porque eu sou preto, né? Então, quando eu ouvi aquilo ali, eu não soube lidar com aquilo ali. Eu fiquei muito nervoso, eu fiquei muito irritado e era um aluno de 11 anos. E aí, como que agora eu paro, respiro e penso, eu vou ter que encarar esse garoto o resto do ano, ele está na minha aula, ele é meu aluno, eu tenho responsabilidade sobre ele e eu preciso educar esse garoto. Então, estar preparado para isso é muito difícil. E estar com o olhar atento para isso é muito importante. Eu sempre gosto de dizer para os alunos que os alunos problemáticos são os alunos que eu mais gosto, porque eu fui um aluno problemático. Hoje eu estou aqui com essa roupinha chique, com o meu óculos falando e tudo mais, mas eu já repeti de ano, eu já fui expulso da escola, minha mãe ia na escola com muita frequência, eu era o que tirava 6 ou 7, passava raspando. Digo. Bom dia, meu nome é Sandra. Outra Sandra. O que você falou aí sobre você ter sido menino problemático, né, e você agora acolhe mais os problemáticos, cai naquela fala anterior que você falou do professor, né? O relacionamento do professor faz com que ele facilite a vida o relacionamento pessoal com o aluno, faz com que o professor facilite a vida daquela criança. E eu acho que para mim é entender que a escola é uma extensão da vida deles. E que, por mais que eu adore dar aula de tipos de clima, porque é uma matéria que eu gosto, existem muitos outros assuntos que fazem parte da vida deles de uma maneira muito intensa, que a escola não dá conta, a minha matéria não dá conta. Então, eu preciso estabelecer algum tipo de vínculo com ele que perpasse o olhar acadêmico, que eu acho muito importante, mas que não é só isso. Então, por exemplo, todo início de ano, principalmente em turmas novas, eu chego na turma, me apresento, sou o Caio César, professor de vocês e tudo mais, explico como eu trabalho, eu passo prova, eu passo teste, geralmente tem trabalho, às vezes não, que vale pontinho, explico coisas burocráticas e falo sobre coisas que o professor não aceita em sala de aula. Essas coisas aqui eu não aceito. E sou claro, não aceito que chame de preto, não aceito que chame de piranha, não aceito que chame de vagabunda, de gorda, de cabelo duro. Não aceito. E não aceito que vá ao banheiro muitas vezes. Um de cada vez. É isso. Porque ninguém vai chegar na minha aula e aprender se estiver sendo zoado todos os dias. Então, eu não aceito. É óbvio que, ao longo do ano, a gente vai fazendo uma série de atividades para explicar o porquê é errado chamar de macaco. Para explicar porquê é errado falar que a amiguinha é piranha, vagabunda. Mas eu sou enfático sobre o que eu não tolero. E converso sobre isso com eles. Tem professor que não conversa. Tem professor que estimula isso. Tem professor que é o ponto iniciador dessas zoações, dessas brincadeiras, desses bullying. Tem professor hoje em dia que é isso. Eu defendo o professor, mas tem professor que é difícil. Então esses assuntos precisam estar sempre inseridos nesse ambiente escolar, principalmente com os meninos,
que perpassam por essa construção de não afetividade. Para mim, eu comecei a dar aula muito novo, né? Eu sou novo, eu tenho 24 anos, comecei a dar aula com 19 por aí. E aí, dando aula em escolas, às vezes de ensino médio, onde eu tinha 20 e o aluno tinha 18. Eles vão te desafiar. Eles vão te testar. E te testar na masculinidade. Tipo assim, quem é esse mano aí? Quem é esse cara que tá me mandando sentar? Quem é esse cara que tá me mandando fazer dever? Se eu entro nessa, não tem aula. Sabe? Então, como a gente vai entender a construção desses meninos e desses rapazes para lidar com essas situações e como a gente vai trazer esse assunto para dentro da escola o máximo possível, sobre tudo. Há uns anos atrás, teve um caso de uma menina aqui no Rio que foi abusada por mais de 30 homens. Não sei se todos lembram. Isso foi em 2016, por aí. Na época eu estava dando aula numa escola de ensino médio em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Isso aconteceu um dia antes da minha aula. Pensei, bom, vou chegar amanhã e vou falar sobre isso. Às vezes eu faço isso. A escola, às vezes, não me fiscaliza e eu acho que é importante, penso, não vou dar aula de geografia hoje, vou falar sobre um assunto. Turma de segundo ano do ensino médio, 16, 17 anos, por aí. Pessoal, o assunto hoje é sobre isso. Todos eles já estavam sabendo, obviamente, tem Facebook, Twitter, essas coisas, então já estavam sabendo. Vamos falar sobre isso hoje, ok? E aí, perguntei para os meninos quem deles ali seria capaz de cometer um abuso sexual. Obviamente, nenhum levantou a mão. Uns disseram até que se visse ia meter a porrada no cara, ia fazer acontecer, aquelas coisas todas. Falei, legal. Então vamos para exemplos práticos. Peguei você fulano, você ciclano e você beltrano. Vocês três vão transar com uma menina na casa de você fulano. Chegou lá, a menina transou com ciclano e com beltrano e quando foi transar com você, fulano, ela falou assim, eu tô muito cansado, eu quero ir embora. O que você faria? Ciclano. Aí ele falou pra mim, pô professor, eu vou ser o único otário que não vai comer? Então você está dizendo para mim, na frente da turma inteira, que você abusaria essa menina. Simples. E ele falou isso com a maior naturalidade do mundo. E é perceber nessa resposta que o ponto central não era necessariamente ele transar. Era ele não ser otário para os amigos. Como assim? Eu vou levar uma menina para minha casa, os meus amigos vão transar e eu não? Então, como essa masculinidade, essa construção de masculinidade, e isso é muito cultura do estupro total, porque é isso, né? O Brasil tem um estupro a cada 11 minutos, mas todo mundo sabe que estupro é errado. Até bandido sabe que estupro é errado. Mas o Brasil tem um estupro a cada 11 minutos, notificado. A gente sabe que é um crime extremamente subnotificado. Então, é muito maior do que isso. E ele responde com essa naturalidade que ele provavelmente abusaria dessa menina. Perceber como essa construção de masculinidade é uma construção coletiva dos homens também. É como você vai se entender como homem, como você vai se mostrar como homem, principalmente para outros homens. As pessoas falam que mulheres são muito... tem muita rixa, rivalidade. Os homens são iguaizinhos. Ao mesmo tempo que se protegem muito, também rivalizam muito, em muitos aspectos. Então são assuntos que, se eu chegasse, e aí a partir dessa resposta a gente começa a trabalhar. Começa a prestar mais atenção nesses meninos, começa a conversar mais sobre isso, sobre sexualidade, que eles aprendem sobre isso vendo filme pornô e não conversando com adultos, com médicos, sei lá o quê. Então a gente percebe que são assuntos que, se eu chego na aula e falo, gente, vamos falar sobre relevo e foda-se o mundo, esses assuntos não vão ser colocados para eles de uma maneira saudável que não seja ali. Vai falar sobre isso na internet, ou no grupo do Zap, ou a família que às vezes nem toca no assunto.
Um outro exemplo, por exemplo, recente, né? O caso da escola de Suzano. Um caso clássico de masculinidade. As pessoas falam de bullying. Existe um perfil muito específico de alunos que não sofrem bullying, que é o mesmo perfil que comete esses crimes. Homens brancos heterossexuais. Geralmente quem entra em escola ou faz ataques em massa, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, são homens brancos heterossexuais. Essa galera, de uma maneira geral, não sofre bullying na escola. Na questão de gênero, mulheres sofrem muito mais bullying do que homens. Na questão de raça, negros sofrem muito mais bullying do que brancos. Na questão de sexualidade, homossexuais, bissexuais, lésbicas sofrem muito mais bullying do que heterossexuais. Mas você não vê preto fazendo isso, você não vê mulher fazendo isso, você não vê homossexual fazendo isso. Então a gente tem essa construção de masculinidade hegemônica que esses meninos acham que merecem tudo. Acham que tudo é sobre eles. Porque a escola faz isso. Ainda hoje, o bambambam da escola, o garanhão, o popular, é o garoto branco do cabelo liso. Que todo mundo dá muita atenção, né? Olha o que importante que ele está falando. Olha como ele é inteligente, educado, bonito. E aí cresce achando que tudo lhe pertence. E quando isso não lhe pertence, ele revida a isso de maneira violenta. Diga. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se você já assistiu, mas o meu neto assistiu muito. Vários desses programas americanos, justamente dessa faixa etária, em escola, mas são programas que zoam esses estereótipos, né? Então eu fico na dúvida se está fazendo bem ou se está fazendo mal, né? Porque sempre justamente denunciando, criticando esse tipo de postura do garoto que é herói, tem um até que é herói de um super-herói, de um cara lá de quase uns 50 anos, que é tão garoto quanto garoto, né, em termos de mentalidade. Então são programas, são uns 4, 5 que ele assiste, quase todos com essa mesma... Você sabe o nome? Eu não conheço. Eu não conheço. Ah, os Thunderbolt. Não sei, ninguém me conhece não, gente. Eu sei que eu tenho filho, né? Então não sei. Eu reconheci só o personagem do menino ser herói do herói, né? Só reconheci, mas o nome do... São os 4 programas, todos passam nesse negócio de net novo, sei lá o quê, e todos são americanos e trabalham com essa questão do cara, que é o bambambam, esses estereótipos, né? Mas geralmente nas histórias eles acabam se dando mal, porque é uma crítica justamente a esses sistemas. Só que apesar de ser crítica, apresenta os modelos, né? Então eu fico assim, às vezes, na dúvida, porque o meu neto de 8 anos adora assistir. Eu confesso que eu não conheço, vou até pesquisar, mas eu acredito muito que é um diálogo que precisa existir, principalmente nas escolas, que é onde estão a grande maioria dos meninos. Assim. A gente vê muito que nas questões mais sociais, a gente demora muito para chegar nesses assuntos. Geralmente começa a pensar sobre questão de raça, de gênero, de classe, quando faz faculdade, quando está adulto. Então já se construiu a vida inteira, já se estragou a vida inteira, para só quando ficar adulto começar a pensar sobre isso, que é geralmente a faixa etária que a gente tem acesso a esses debates. E isso pode ser feito desde o início, desde antes, principalmente na fase escolar, do Fundamental 2 para frente, que é onde eles já começam a ter uma interação muito mais aprofundada e muito mais complexa. É onde começa já a gostar de alguém, a querer dar beijo, a querer namorar. Tudo isso é muito... E é uma fase escolar de uma chave muito grande, porque até a boa parte do ensino fundamental 1 são todos crianças. Então, se chorar, chorou. Se ficar triste, ficou. Sabe? Não tem
não tem problema. Mas você chega no Fundamental 2, se você chora na turma, você é o chorão o ano inteiro. Ele não vai chorar mais na frente de ninguém, pode ter certeza disso. Se você não está se interessando por meninas, você é bobão. Eu tenho vários alunos meus que não querem saber de meninas. Quer saber de jogar, sei lá. Quer saber de pintar, de ouvir música. Legal. Mas tem vários outros meninos que já querem e ficam, tipo assim, pressionando eles. Porque fulana gosta de você, mas você gosta de fulana. Então já começa a existir uma complexidade maior nessas interações. Os meninos começam a perceber o quanto é difícil ser homem. Isso é muito louco, porque vários deles, na fase escolar, a gente já fez muita atividade em escola, eles dizem que é difícil, é muito difícil ser homem. Sabe? A gente ouve isso e acha até engraçado, porque ser mulher geralmente é muito mais difícil do que ser homem. Mas eles dizem isso, porque são muitas pressões, muitas regras, sabe? O menino tem que gostar de jogar bola. Se ele não gosta de jogar bola na escola, ele é um merda. Ninguém escolhe ele pro time, ele não é, tipo, popular e tudo mais. Então são uma série de regrinhas e de questões que vão afetando muito a autoestima desses meninos. E quando não se fala de emoções, isso vai sendo acumulado. A gente foi, sei lá, não tem um mês com o Projeto Memo numa escola em Irajá, uma escola pública, né? Eles convidaram a gente para ir lá e a gente foi, para falar com alunos do ensino fundamental. Aparentemente a escola tem um projeto que vem umas psicólogas de fora para trabalhar com os alunos problemáticos, né? Alunos que reprovam de ano, alunos que dão muito trabalho. Então a escola escolhe esses alunos, faz um grupo pequeno de 15, 20, e essas psicólogas trabalham com esses alunos constantemente. E chamaram a gente para falar com esses alunos. Então alunos de séries diversas, do 6º ao 9º. A gente fez uma atividade com eles, que é uma atividade que tem num documentário chamado The Mask You Live In, que é a máscara que você vive, que é muito legal, tem na Netflix e tem no YouTube também, para quem quiser assistir, que fala sobre essa construção de masculinidade. The Mask You Live In, é a máscara em que você vive, tem na Netflix e no YouTube. Nesse documentário tem uma dinâmica muito legal, que um professor está com alguns alunos assim, e ele leva um papel desenhado uma máscara. Ele pede para os alunos escreverem na frente da máscara aquilo que eles permitem que as pessoas vejam sobre ele, como você se mostra para as pessoas. E atrás da máscara, aquilo que você esconde das pessoas. Amassa o papel, coloca ali e tudo mais, e cada um pega um papel aleatório e lê. A gente fez essa atividade com os meninos lá de Irajá, da escola pública, do ensino fundamental 2. Muitos meninos disseram atrás que era tipo assim, eu sou cheio de ódio. Na frente eu sou muito legal, divertido, brincalhão, e atrás eu sou cheio de ódio. Atrás eu sou triste. Atrás eu não tenho uma boa relação com os meus pais. Eu sou inseguro. Meninos do ensino fundamental de 13 a 15, 12 a 15 anos, que estão cheios de ódio. E que não estão mostrando isso, que não estão falando sobre isso. Isso uma hora vai explodir. Isso uma hora vai vazar. Ninguém segura sentimento para sempre. E geralmente a maneira como esses meninos e como homens lidam com essas emoções é uso de álcool. A grande maioria das pessoas afetadas pelo uso excessivo de álcool são homens. Uso de drogas. A grande maioria dos dependentes químicos no Brasil hoje são homens. E a violência, tanto com o outro quanto consigo mesmo. Os homens são os que mais cometem suicídio, os que mais cometem homicídio, os que mais morrem de homicídio e os que mais cometem suicídio. As taxas de suicídio entre homens são 4 vezes maiores do que mulheres. Não procuram ajuda psicológica, não fazem terapia, enfim. É uma série de questões que estão sendo sufocadas
com meninos de 12, 13, 14 anos do ensino fundamental. Aí a diretora fica se perguntando, nossa, ele é muito agitado, nossa, ele é muito levado, nossa, ele briga o tempo todo, nossa, ele não para quieto. Bom, algum motivo tem e ele está te colocando isso nessa atividade. Então são questões que a escola não está tratando. Diga. Meu nome é Amanda, eu sou professora de música e eu trabalho num projeto que recebe crianças, na maioria de escolas públicas. E eu estava dando aula, tem um aluno que eu tenho que é muito agitado, assim, e um dia eu fui levar ele para o pai dele. Enquanto isso a gente estava conversando, eu acho que ele sentiu a vontade para conversar comigo sobre o assunto. E aí ele soltou que ele se sente muito triste porque ele não corre bem. E que ele queria ter mais amigos meninos, mas ele não corre bem. Ele até falou, tia, porque eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Aí eu tentando falar com ele, não, Tá até a tristeza de ouvir isso. 8 anos de idade. Eu não sou perfeito, eu não corro bem, eu queria ter mais amigos meninos, eu só tenho amigas meninas, eu não corro bem. E aí eu tentando falar com ele que isso era normal, assim, ninguém é perfeito, e que eu também era muito ruim com educação física e que isso faz a mínima diferença pra mim. Mas eu sei que o peso por eu ser mulher era diferente, porque já, entre aspas, é esperado que eu não seja boa em esportes. E aí, de repente, ele falando isso e falando que ele sente muita falta de ter amigos homens, ele solta pra mim, não, é porque eu acho que eu transito entre ser homem e ser mulher. E eu fiquei assim, caraca, o que eu falo pra ele? Porque, a minha atitude foi falar, cara, isso é normal. Mas eu fico pensando, eu conheço o pai dele era todo podando ele de toda forma. E ele falou, tia, eu moro no alto do morro. E lá eu não tenho amigos também, eu não tenho como expressar as coisas. Eu falei, caraca, assim, como essa criança vai ser reprimida de toda forma, as pessoas falando que o que ele está sentindo é como se fosse uma coisa anormal. Eu falei, como é que essa criança vai crescer? E me dá uma dó no coração, porque eu sei que eu tenho um limite, assim. Sim. Eu posso tentar acolhê-lo, assim, ele se sentiu acolhido para falar comigo. Ele falou, nunca falei sobre isso com ninguém, então eu fiquei muito feliz dele ter falado isso comigo. Mas o que eu vou falar? Como eu vou agir, assim? Me dá uma sensação de impotência fodida, né? Porque eu vou trabalhar naquele âmbito de aula de musicalização, um dia na semana. Os outros dias ele vai estar na escola, vai ser zoado porque não corre bem. E vai ser dentro de casa também, não vai ser acolhido. Nossa, isso me parte o coração. Lidar com criança é uma guerra de influências, né? A gente nunca é uma influência, nem os pais são. Os pais tendem a não entender isso, né? De que você não vai delimitar o que o seu filho vai ser só você. Você vai ser mais uma influência na vida dele. Então, por isso que é importante conversar com todos, né? Criar uma criança exige um esforço coletivo muito grande. Essa questão de transitar entre ser homem e mulher, para mim fica muito uma questão do que ele também entende o que é ser homem e o que é ser mulher. Tipo assim, não saber correr é coisa de mulher, então eu transito entre ser mulher. E não, você não transita, você só não sabe correr, só não tem uma habilidade atlética, mas como você entende que isso não é coisa de homem, é coisa de mulher, talvez ele tenha falado muito nesse sentido. E eu posso te garantir que mesmo os que têm amigos não conversam sobre isso. Nessa mesma escola em Irajá, tinha 2 meninos que estavam muito agitados, assim, muito agitados. E conversando, zoando, brincando, tudo mais, e pareciam amigos inseparáveis, né? Com o tempo eles foram acalmando, foram entrando na dinâmica, entendendo. E aí um deles, o Renan, falou assim, professor, eu confesso que quando eu fico triste, eu gosto de ficar sozinho para pensar. Eu vou para um canto e fico pensando na vida. Aí eu falei assim, por que você não conversa com ele, que é seu amigo? Aí ele falou assim, mas eu não confio. Eu não confio nele. Porque se eu falar alguma coisa para ele, ele certamente vai usar o que eu falei para me zoar, vai usar o que eu falei contra mim depois, vai explanar para os outros. E eles são, tipo assim, um encarne, sabe? Na escola.
mas ele não confia no outro para falar sobre essas questões, sabe? Quando você, às vezes o aluno, por exemplo, confessa para o amigo que gosta da menina tal, aí o moleque vai lá e conta. Tipo assim, o moleque vai lá e zoa ele na frente dela. São relações masculinas de muita competitividade que vão eliminando esse fator amizade de fato, afeto de fato. Eles são brothers, eles são companheiros, mas não são necessariamente confidentes. Isso entre homens é muito comum, até na fase adulta. Eu vou deixar todos vocês falarem. Por exemplo, uma vez eu perguntei na internet para os homens se eles tinham 3 pessoas com quem eles conseguiriam falar sobre qualquer assunto, do mais simples ao mais espinhoso. 3 pessoas que você confia para falar sobre qualquer coisa. A grande maioria dos homens que me responderam disseram que não tinham 3 pessoas. Muitos não tinham nenhuma pessoa. Nenhuma. E os que tinham, a grande maioria, não eram outros homens. Era mãe, era namorada, era esposa, era psicóloga, era uma amiga. A gente percebe que a construção dos homens é muito homem, né? Tipo assim, na escola você só tem amigo homem, sabe? Que se você anda com mulher, você é viado. Você só anda com o seu bonde de homem. Vai pra festa com homem, vai jogar bola com homem, seu parceiro, seu brother, seu melhor amigo, o cara que você admira, são todos homens. Mas quando tá triste e quer conversar com alguém, quem confiar, aí é isso, recorre à mulher. Muitos caras que chegam ao debate de masculinidade nos grupos do Memo vieram através de mulheres. Seja porque indicou ou porque obrigou. O cara já teve isso. O cara fala assim, ó, eu vim aqui hoje porque a minha mulher mandou vir. E falou que se eu não viesse ia ficar complicado de continuar essa relação. Isso existe. Porque é isso, acaba que a mulher, a gente brinca muito, né? Porque a namorada vai, faz terapia e volta pra casa, o marido não faz terapia, ou o namorado, aí ela vira terapeuta do namorado. Ela não faz terapia, ela faz estágio para lidar com o cara. Quando é ele que tinha que ir. Porque não consegue conversar. E ela, tipo assim, eu vejo que mulheres, e isso não é ruim, tipo assim, o cara confiar muito na esposa, na namorada para se abrir. Mas expanda essa rede. Converse com homens também. Tira o peso da sua mulher, só ela que conversa com você, só ela que te entende. Só ela que está recebendo a sua carga de emoção o tempo todo. Então, esse afeto entre homens é muito difícil de se construir. Principalmente na fase escolar, que é uma fase de muita zoação, é uma fase de muita disputa. Eles se zoam o tempo... No ensino fundamental, então, eles se zoam o tempo inteiro. É disputa o tempo inteiro. Sabe? Qualquer coisa briga. Parece que um menino junto é uma pólvora. Assim. Qualquer hora pode sair um soco. Então é difícil construir essa afetividade, muito porque os homens, de uma maneira geral, enxergam o afeto de maneira muito sexualizada. Elogiar alguém, dar um beijo em alguém, um abraço em alguém, fazer um carinho, geralmente você faz com quem você tem interesse sexual. Por isso que eles não fazem entre si. Porque se faz tipo, pô, calma aí, mano. Faz quando tá bêbado, faz quando usa droga, ou quando o Flamengo faz um gol, o Gabigol faz um gol, aí você fica muito emocionado de dar um abraço no seu amigo, mas acabou o gol, é isso aí. Volta lá, cada um no seu canto. Mas no dia a dia, dizer eu te amo, dar um beijo no rosto, dar um abraço mais apertado, sem ser aquele abraço de ladinho, né? Que é o meu abraço de ladinho. Essas coisas ainda existem muito, assim, para os homens, sabe? Então, é difícil construir esse afeto. Então, tem uma fila aí, calma aí. Você primeiro. Se quiser, pode fazer no final. Não, vamos tocando no meio. Só 2 pontos. Essa definição dos papéis sociais, como as crianças percebem isso muito cedo. Né?
professor de biologia e ciência do fundamental e ensino médio. Acompanho isso e acompanho com as minhas filhas também. A minha filha mais velha, de 12 anos. Então lá em casa eu sempre busquei não ter brinquedo de menino, não ter essa divisão de papéis nem com a mãe delas em relação às tarefas de casa. E uma vez ela foi no McDonald's, né? Pai, eu quero esse brinquedo aqui do meu primo, que é um brinquedo de meninos, com 4 anos. Eu falei, olha o peso. Numa casa que não tem essa divisão, né? O peso social de uma criança de 4 anos. Sim. Aí eu tenho que chegar para essa criança e falar, filha, você pode fazer o que você quiser. Fala um pouquinho mais alto. Fala um pouquinho mais alto. Deixa eu escutar aqui atrás. Ah, tá, desculpa. Não, não. Então, a minha filha, 12 anos hoje, quando ela tinha 4 anos, ela chegou no McDonald's e pediu o brinquedo que era de menino, falando que era pro primo dela. Então, uma criança de 4 anos tem essa percepção. Imagina como é isso pro menino, né, que é tão cruel. E teve que chegar para ela e falar, filha, você pode ser o que você quiser. Hoje, assim, é um trabalho que é construído dia a dia, que o sexismo, né, que habita isso também na sociedade. Então, não ter essa divisão é muito trabalhoso. E essa questão do abraço, eu estava trabalhando ontem na minha turma, eu sou de biologia, estava dando aula de semendócrino. Falei da ocitocina, que é esse hormônio do afeto, né, do carinho. E falei desse do abraço, né, que um abraço, tão importante, às vezes aquele quentinho que a gente sente no coração, Sim. é aquela ocitocina que está sendo liberada e tal. Falei, vocês abraçam seus amigos, né? Estou sempre introduzindo esse tema. Aí, que é isso, professor? Eu falei, pô, porque você tem medo de sentir alguma coisa diferente, cara? Vamos lá, eu fui e abracei um deles e tal. Mas essa é muita dificuldade na questão do afeto. Eu abraço os meus alunos toda a aula e eles ainda hoje ficam... Alguns me zoam, tipo assim, lá vem o cara que dá abraço, não sei o quê, mas eu tô... Mas assim, essa questão de sexualizar o corpo em geral, principalmente da mulher, é uma questão que é muito difícil de trabalhar com eles em sala de aula, assim, no dia a dia. Sim. Próximo. Essa sou eu. No caso, eu tenho 3 fatos, né? Quando você falou no início da dificuldade no seu início de carreira, de lidar com a questão do chamar o menino de macaco, isso e aquilo outro. Então, minha primeira experiência em escola, né? Eu tinha uma turma de 9º ano, onde eu criei um elo muito forte com os meninos, né? Só que os meninos todos têm então héteros, né? E em uma das aulas, assim, ao longo do ano, um aluno que tinha mais possibilidades comigo, que me abraçava, conversava, soltou-se com os colegas, eu nunca vou ter um amigo gay. Aí eu falei, caramba, né? Quando eu escutei isso, eu falei assim, não estava em momento de fala na aula, eu falei, caramba, eu sou professora, eu sou gay, isso, aquilo outro, e ele é muito próximo, tem uma relação muito forte comigo, e solta isso para os colegas. Então eu falo assim, caramba, ou ele não me enxerga, eu não sei, ou eu sou tenho um título, né, que isenta dessa postura. Na hora eu não tive condições de lidar, porque aquilo foi muito chocante, não tinha tido outra experiência. Mas hoje eu tenho uma outra percepção, e essa semana, como a gente está vendo no Setembro Amarelo, essas coisas, e a rede de escolas que eu trabalho teve 2 suicídios esse ano, então é um tema assim, está muito doloroso, né? E eu conversando, tentando fazer alguma coisa, aproveitando, claro, esse momento mais alto, aí eu criei isso que você falou, rede de afeto, né? Provoquei os alunos e ao final pedi para que eles pudessem escrever no papel, escolher esse colega para elogiar, dizer que é isso, aquilo, usar adjetivos e tal. Só que tem grupos na turma que os meninos ficam juntos, e daquele grupo que gosta de jogar, então eles não se relacionam com as meninas. Então eles não vão mandar papel para quem? Para esses meninos, mas eu vou mandar o que para ele? Eu falei, você não pode elogiá-lo em algum aspecto? Pô, professor, que isso? Eu falei, que isso? Que você vai deixar de perder a sua postura, a imagem que você constrói diariamente? Então, assim, foi muito difícil, né, em uma turma específica, que eles ficaram assim, aí colocaram assim, pô, você é maneiro, você joga bem, não sabe dar outra característica pro garoto, né? Aí, numa outra turma, eu fiz isso só com o 8º, né? Eu fui experimentar nesse primeiro momento com o 8º ano. Aí, numa outra turma, até na Taquara, ele fiz a dinâmica, a provocação, isso, aquilo, outro, aí no final veio um grupo que tem 3 rapazes, um deles veio até mim, professor, eu queria conversar com você, porque o nosso colega, né, ele falou do amigo dele, da turma, ele tá com muitos problemas, ele tá isso, aquilo, outro, só que ele não quer contar pra ninguém. E eu tô contando pro senhor também não pode contar pra ninguém. Eu falei, caramba, que legal. Eu falei, só que eu só tô ali, como a colega falou, eu tô ali naquela escola uma vez por semana, 2 tempos de aula. Sim. Eu falei, cara, eu não posso ter essa informação e querer guardar, não tem condições, não tem como eu te ajudar se eu não posso falar com ninguém, nem posso, e também não poderia falar com o menino, que eu sei. Sim. Né? Era só pra você saber mesmo. Só pra eu saber. Aí eu falei assim, não, olha só, presta atenção, não é assim.
esse assunto precisa ser passado para frente, porque a escola tem coordenação, tem direção, tem uma série de coisas, e eu preciso dividir, porque a gente precisa criar uma rede aí para ajudar o seu colega. Você me permite? Aí ele ficou assim, tudo bem, eu permito, mas eles não podem contar pro garoto. Eu falei, caramba, tudo bem, mas daí já é um passo, né? Então assim, caramba, que dificuldade que eles têm, e esses meninos, eles têm muita dificuldade, porque como você falou, eu gosto de abraçar, eu chego perto, eu elogio, eu digo que eles estão bem, e você tá bonito hoje com esse cabelo, sei que eles ficam assim, né, doloridos, né, meu Deus. Mas eles gostam. Né? Não, eles gostam, mas não podem revelar exatamente, que gostam. Exatamente. O 6º ano super se adapta comigo, né, porque eles estão na fase da criança para adolescência, me abraço. Chegou o 8º, se ele não foi um aluno no 6º, é uma resistência até o final do ano. E eu tenho uma voz, né, mais afeminada, isso, aquilo, outro, minha postura, e eu sou mesmo. Às vezes, quando me assusta, eu grito e tal, assim, mas eles... essa coisa eu achei muito interessante essa semana ele ter feito essa abertura, né? Que mesmo que ele não queira que eu conte, ele sentiu uma confiança num professor homem, né? Que é muito difícil, é sempre as mulheres professores que são procurados pelos alunos. Então teve esse outro lado, fiquei feliz pela confiança, mas claro, preocupado por causa do assunto, devido à escola estar vivendo, né, só esse ano 2 suicídios assim, bem terríveis, sabe? É isso, querendo ou não, quando a gente se propõe a estabelecer uma relação com um pouco mais de afeto, isso tem um peso significativo para os alunos muito grande, né? Em todas as escolas que eu passei, era muito isso, assim. Já começava que eu sempre começo minha aula dando abraço em todos eles, dou bom dia, pergunto se está bem, se tomou banho, se tomou café da manhã e tudo mais. Então, só isso já começa a estabelecer um vínculo completamente diferente do que eles estão acostumados. Tanto que, por exemplo, para mim, enquanto hétero, é muito difícil eu conseguir acessar os alunos gays, porque eles não estão acostumados a receberem afeto de homens héteros. Então, eles ficam muito desconfiados de mim, são muito reativos a mim. Eu tenho que estar sempre com muita paciência, tipo assim, eu não vou te zoar, tá ligado? Eu não vou te bater, igual os outros meninos fazem, igual os outros professores fazem. Eu não vou fingir que você não existe, que o professor faz isso. Finge que certos alunos não existem na sala de aula. Nunca dá nem um oi pro aluno. Então, essas relações, como elas são muito escassas, é difícil acessar. E para nós que fazemos parte de uma minoria, é muito difícil voltar para a escola nessa posição de professor. Ouvir esses relatos é difícil, porque são relatos que a gente ouvia na infância, na adolescência, na escola. Só que agora com outro contexto, uma outra responsabilidade. Então, é um trabalho que os professores também precisam estar atentos também, de se cuidar mentalmente. Eu, quando ouvi o menino chamar o de macaco na minha frente, eu surtei. E ele nem entendeu porque que eu surtei. Ele falou, professor, mas eu nem falei com você, eu nem zoei você. E eu, não interessa! Seu racista! Uma criança. Ele não entendeu. Então como é que eu volto na semana seguinte ou no momento seguinte e continuo dando minha aula? Sem conversar com ele, sem entender, sem estabelecer uma outra relação. Então é muito difícil, de fato, esse papel que é muito trabalhoso. Estabelecer esse vínculo, principalmente com os meninos, é muito trabalhoso, de fato. Quem é que está na fila? Na verdade, eu queria dar uma sugestão. Por favor. Tem alguém na minha frente? Agora vai, já começou. Você está falando da escola que você foi, e eu já vi muitos relatos assim, que foi no Fundamental 2, mais no final do 2, né? No ensino médio. Mas eu fico pensando muito nas crianças. Eu acho que criança é uma esponja. Sim. Eles não têm preconceito. Né? Eu sou assistente social, publiquei um livro infantil mês passado. E nessas andanças de contar histórias, às vezes eles falam coisas do livro que eu olho e falo, gente, é uma criança que nenhum adulto pega o livro e consegue formular perguntas e se interessar por coisas que olha e passa batido. Né? E em algum momento a gente constrói coisas no universo da infância que eles vão crescendo cheios de preconceitos, cheios de estereótipos, né? E na infância a gente consegue acessar com muita facilidade. Né? Então eu fico ouvindo os relatos, eu acho que a educação infantil fundamental 1 acabam ficando de lado nesse debate. Total. Né? E é um momento que precisa disso, porque no primeiro ano eles já estão cheios de angústias, né? Que vai para a escola, e o amiguinho zoa, tem isso do que
gosta do futebol, do que não gosta, o que é nerd, o que é o descolado. E as meninas já começam a sofrer essa pressão também. Então a minha sugestão é que a infância entre aí Com certeza, com certeza. Debate de A vocês, gente precisa chegar nas pessoas o quanto antes. É isso, a gente demora muito para chegar nessas pessoas. Foca muito em conteúdo adulto, em conteúdo adolescente, às vezes nem tão adolescente, mas mais adulto. E de fato a infância é muito esquecida desses processos. E dá para debater e falar sobre isso em qualquer idade, assim, das mínimas coisas, porque de fato é isso. Esse estágio que eu fiz em eu fiz um estágio numa escola pública em 2014, era uma turma de terceiro ano, dava aula de reforço escolar. Então, já no terceiro ano, já tinha algumas dinâmicas muito pesadas até disso, assim. Eu lembro que tinha uma menina na turma que era a menina mais feia da turma, porque eles têm isso, né? A menina mais feia, o menino mais feio. Ela era a menina mais feia da turma. Se ela sentasse do lado de algum menino, os outros meninos ficavam assim, namora com ela, não sei o que, nananã. Os meninos ficavam putos. E para se livrar disso, eles começavam a tratar ela muito mal, para eliminar qualquer tipo de vínculo que eles pudessem ter com ela para os outros. Então, nem chegava perto. E se pudesse zoar ela, se pudesse falar mal dela, se bobear até bater nela, eles faziam isso de graça, para eliminar qualquer vínculo que eles pudessem ter com essa menina. E os outros meninos não ficarem zoando que eles namoram, porque ela era a menina mais feia da turma. Uma turma de terceiro ano, com 9 anos, sei lá. Então, é muito louco, de fato, essas dinâmicas e como eles agem. É isso, é um filtro. Ao mesmo tempo que eles falam uma coisa muito absurda, quando você contesta e explica, eles aprendem muito mais rápido. Adulto não, né? A gente é teimoso. E nem precisa mudar tanto o discurso, não precisa ser aquele discurso da criancinha, eles acessam com muita facilidade, um discurso claro, eles pegam, eles captam e eles têm muito mais empatia, o sentimento de empatia, né? Então eu concordo super com você, assim, de fato precisa ter um direcionamento muito maior para essas fases iniciais, porque eles já têm muitas dinâmicas incluídas que são muito ruins. Quem mais aí que tá? Bom, o que a gente está falando aqui, você falou, Caio, acho que é muito importante o professor clarificar qual é o papel dele nessa situação toda, né? Só exemplificando aqui, mês passado, teve um colega na escola que ele botou assim: boa tarde, professores da 1801. Qual o nome completo do aluno João, cuja apelido é Siriema? Aí alguém ficou lá falando e tal. Aí ele falou: é um magrinho alto. Aí eu botei assim, aí disseram quem era, eu falei assim: ninguém nunca chamou de Siriema na minha frente. Aí o professor, que é super meu amigo, botou assim: bolinho de arroz o chamava de sarapura. Eu que falei que Siriema tinha as pernas mais compridas e finas. Aí pegou. Aí eu respondi: para mim não tem bolinho de arroz, nem sarapura, siriema, veado, galinha ou qualquer outro animal na minha sala de aula. Ele não respondeu nada, nem outros professores. Eu acho que naquele momento caiu a ficha que ele estava participando daquele processo de colocar o nome de um de bolinho de arroz, o outro de sarapura. Quer dizer, o professor, quando ele intervém ou não, ele está dizendo qual é a posição dele naquele momento, né? E o que a gente estava falando aqui sobre gênero, eu também lancei um livro agora na Bienal de Composição chamado A Conversa de Gênero na Escola. E o meu capítulo foi para falar sobre a interface da saúde e educação, né, no trabalho de gênero. E realmente é o que você falou, o nosso trabalho aqui ele é muito árduo e é bom que a gente esteja conversando sobre isso, que só em políticas públicas mesmo nós só temos um programa no Brasil que é dedicado à saúde do homem, mas só de 20 a 59 anos. Aí, quer dizer, essa fase da infância passou. Então, como é que a gente vai começar a trabalhar essa questão para mostrar que não é só a mulher que vai ao médico, não é só a mulher que tem que se cuidar, que o homem tem que se cuidar também, né? Então, fiquei bem contente de ver os colegas aqui, para a gente conversar sobre esse assunto e mudar alguma coisa, né? E trabalhar melhor essa questão da masculinidade. O homem tem que se cuidar sim, a gente tem que trabalhar isso na escola, isso é muito importante. Acho que teríamos
casos de morte por câncer de próstata no Brasil, que está uma coisa absurda se a gente começasse a falar isso cedo. Esse relato é muito importante porque os professores, às vezes, esquecem o peso que eles têm em sala de aula. Quando um professor zoa um aluno, ele está legitimando a turma inteira de zoar aquele aluno. Ou deixa os outros zoarem. Porque tem professor que faz de maluco mesmo. E é muito interessante porque eu já fui zoado por professor, na minha época de escola, e eu sempre fui muito zoador também. Então, tipo assim, os meus amigos me zoavam e eu zoava de volta, eu sempre tinha o que zoar. Mas quando um professor me zoava, eu não falava nada. E ficava com cara de bunda, porque eu não vou zoar um professor, eu não vou rebater um professor. Cara de bunda foi ótimo. Então é um peso muito grande. Então, por exemplo, hoje quando eu chego em sala de aula e vou perguntando os nomes, quem eu não conheço, qual o seu nome? Professor, falando de tal, sei lá, tipo Garça, sei lá, Siriema. Aí eu pergunto, meu filho, qual o seu nome? Professor, meu nome é João. Você prefere ser chamado de João ou de Siriema? Eu prefiro ser chamado de João. Então todo mundo vai chamar ele de João. E acabou, quem manda sou eu. Inclusive, cara, até quando começa isso, eu vou lá procurar na lista de chamada, agora tem uma Siriema, um Piá, qualquer coisa assim. Então, é óbvio que às vezes isso não vai fazer com que ele deixe de ser chamado de Siriema. Mas você minimamente vai se posicionar. E é isso, eu nunca escutei chamar ele assim na minha frente. Porque eles vão saber que você não é cúmplice disso. Isso é importante de se posicionar. Não só sobre isso, mas sobre tudo. E a questão da saúde do homem, isso é um grande assunto que a gente ainda não entrou com muita profundidade. Eu chego em lugares, por exemplo, para falar sobre masculinidade que tem homens, a gente tem alguns aqui, e eu pergunto para os homens, quantos de vocês já foram no urologista? Levanta a mão. Então tem homens aqui, deve ter, sei lá, 20, 30, 40 anos, que nunca foram no urologista. Quantas das mulheres aqui já foram no ginecologista? Todas. E às vezes eu pergunto, vocês que já foram porque quiseram ir ou foram porque tiveram que ir porque o pinto estava quase caindo já? E muitos falam assim, não, eu fui porque de fato aconteceu lá uma coisinha lá, eu tive que ir, mas não vai. E é uma coisa que você precisa ir, sei lá, uma vez por ano e já tá bom. Mas não vai nunca. Uns caras de 40 anos que não vai ver o pinto. Imagina fazer exame de próstata, que é atrás. Então são questões muito básicas. Aí quando os homens acessam o sistema de saúde pública, já é de alto risco. E o gasto é enorme. As mulheres são muito acessadas pela saúde básica, que é o mais barato, e os homens, quando acessam o sistema de saúde, já é uma fase muito perigosa. Então, é um gasto muito maior. Então, Inclusive, quando esse homem fica impossibilitado de continuar trabalhando, que ele fica recebendo pensão, né? A mulher, a família também que recebe pensão, um homem que poderia ter uma vida produtiva muito mais longa, né? Então é um custo pesado para ele. Total, a gente vive muito menos, a gente vive em média 7 anos menos do que mulheres, então, enfim, tem mais gente na fila, desculpa. Vai, então vai. Cristina, deixa eu só perguntar uma coisa, nesse grupo que falaram aí, São que horas? quantos professores dos que responderam? Não, só respondeu um. A diretora também respondeu, não. Na listagem da turma tal só tem o João, fulano de tal. Mas ela também não fez nenhum. Foi outro que mas foi um professor homem. Isso também é muito característico. Total. Né? E o professor homem, ele quer muito ser. Vou falar Fala a palavra. Né? Ele quer ser aquele que o se foda, aproxima né? que se aproxima da aluna, aquele que, né? Sim, que sim. é um amigo, que não sei o quê, que compactua com essas coisas, que né? E deixa, coloca uma venda em certas coisas. Não vou generalizar, acontece, né? Mas, assim, que isso é uma característica muito do professor homem, né?
questão de ficar assim, né, de tentar ser aquele, né, que legal, não sei o quê, e fica compactuando com essas coisas. Quem mais? Pô, você só tá aqui há mó tempão, né, com a mão levantada. Desculpa. Quando você falou da dificuldade, né, de conversar com os meninos, e eu vejo isso na escola que eu trabalho, lá tem um assistente social que faz essa interação, né, com as crianças, né, de mediar os problemas, né, tentar ajudar, encaminhar para o serviço público. E não tem meninos. E eu sou merendeira readaptada e a minha função é ficar no portão e tomando conta na hora da merenda. Então eu fico observando, né, o movimento das crianças e vejo a dificuldade dos meninos, aqueles, né, problemáticos, aqueles com deficiência na família, e tento conversar com eles, mas eles são mais arredios. Fora de que na maioria, na hora do recreio, é aquele agarra-agarra, aquele empurra-empurra e corre-corre dos meninos. As meninas também têm, mas eles têm um grupo separado, né? Então é mais difícil chegar. Então o atendimento dessa assistente social é mais para as meninas. Eu ainda não consegui chegar nos meninos. É difícil. Né? Muito difícil. Porque eu chego, pergunto, converso, aí conforme eles vão, quando conseguem colocar o problema, eu pergunto, você gostaria de conversar com alguém que não seja eu? Aí eles me permitem, eu encaminho para assistente social. Mas só consegui com 2 meninos até agora. E as meninas há um montão lá na sala dela. A gente tem um caminho muito longo sobre isso ainda, que é isso, né? 2019 já, mas a gente ainda está caminhando a passos lentos sobre muitas coisas. Muita dificuldade. No caso, é um relato mesmo. Eu não sou professor, eu sou estagiário. E aí eu entrei numa turma do 5º ano, no começo do ano de estágio. Quando eu entrei na turma, já associaram, tipo, quem é esse cara? Ele é o marido da tia? Aí essa tia teve que sair, entrou uma outra professora de concurso, e ela entrou grávida. Quando ela chegou, perguntaram, você vai ser pai do bebê? Da tia. Aí eu falei que não, a professora explicou que não. Isso toda semana, estavam falando, parabéns, você vai ser pai, você vai ser pai. Teve um dia, foi bem recente mesmo. Aí um aluno me cutucou sentado e falou assim, tio, parabéns. Eu, pelo quê? Ele vai ser pai. Eu falei, não, eu não vou ser pai. Aí ele, mas você tá me enganando, tio, eu sei que você é doido pra pegar a tia. Aí eu virei pra ele e falei, então, deixa eu falar uma coisa, eu não sou doido pra pegar a tia. Sabe por quê? Porque eu sou gay. Aí ele ficou tipo assim, chocado, né? Aí eu tava sentado com a perna cruzada. Aí ele virou e falou assim, por isso que você senta assim, você anda estranho. Eu falei, como é que senta e anda um homem? Aí ele veio e me mostrou, aí eu me entendi. Aí eu falei, agora eu não sou mais gay? Aí ele ficou, não, eu falei, né? Aí isso foi no começo da aula. Chegou na metade da aula, ele me ficou e falou, tio, qual é o nome do seu namorado? Eu falei, que namorado? Aí ele, você não é gay? Eu falei, sou, mas por que eu tenho que ter um namorado pra ser gay? Aí ele, não faz sentido pra mim, se você é gay e não tem namorado, você não é gay. Eu falei, eu sou um gay não praticante. Aí ele retornou no recreio, eu fui na sala de artes. Aí ele me cutucou e falou, tio, você quer namorar o amigo da minha mãe? Ele também é homossexual. Aí eu falei, não, eu não quero. Mas assim, parece que a criança... A criança ela começou com homofobia, depois ficou em solteirice e terminou empurrando pra outra. Terminou padre já. Mas assim, eu fiquei muito tempo refletindo se eu deveria ou não falar se eu era gay e tudo mais, né, porque era turma daqui do 5º ano. Só que aí chegou no ponto que eu achei assim, gente, eu acho que tem que naturalizar, então entra em assunto isso. E aí eu faço estágio, no caso, no Pedro II de São Cristóvão, e também faço aqui no centro. No centro a professora também de artes passou uma atividade que eram para eles fazerem esculturas em pop art com assunto contemporâneo no sentido da mídia de massa, né? E aí muitos alunos estavam no futebol, queriam fazer escultura, voltar ao futebol e tudo mais. Aí eu virei para eles e falei assim, então por que eles não pegam e fazem a taça, já querem fazer a taça, fazem a taça da Copa Feminina? Aí todo mundo ficou tipo, mas tem taça? Eu não conheço, não sei nem como é que é a figura. Eu falei, realmente também não conheço porque eu não gosto de futebol. Mas tá aí, pesquisa e faz, até porque, sabe, não é só uma coisa de mulher, não é coisa de homem o futebol. Então, né, tem que ter uma equidade nesse sentido. Era só isso mesmo. É muito interessante, obrigado pelo seu relato, é muito interessante perceber como ele naturalizou de uma maneira muito rápida. É isso, passou do homofóbico pro padre.
Tipo assim, ele quer te arrumar um namorado já, sabe? Cupido. Então, é isso, quando a gente conversa sobre isso, fica muito mais fácil. E é muito interessante perceber como isso se dá muito bem nas rodas de homens, né? Que é uma coisa que a gente precisa estimular mais, né? O MEMA, ele faz isso de uma maneira autônoma, mas o nosso grande sonho é fazer isso uma política pública nas escolas. As escolas precisam trabalhar sobre isso, sobre questões de gênero, na grade escolar, sobre questão racial, sobre questões de trabalho, sabe? Coisas que impactam a vida desses alunos, mas que é muito difícil acessar e tem sonhado cada vez mais por esse governo que a gente tem, que se recusa a falar sobre qualquer aspecto de gênero. Mas como é interessante e até bonito ver como se naturaliza tão fácil, é isso. Se é gay, ele pensou, bom, ele não tem namorado, o amigo da minha mãe é gay, é isso. Talvez ele goste de você e goste do amigo da mãe, são pessoas legais pra ele, vamos juntar os dois, fé em Deus. Sabe? É isso. Quando ele falou sobre isso, tipo, logo no começo eu fiquei refletindo sobre a questão da educação infantil, né? Porque além de técnico, sou professor de educação infantil. E eu sempre trabalhei com crianças de 5 anos, que é pré-2. E pra mim sempre foi natural isso, mas eu pude perceber depois de fazer um trabalho da faculdade que o meu corpo era lido como um corpo não violento, né? Então isso auxiliou muito eu ser o único professor homem de uma escola de educação infantil. Mas a experiência de estar naquela escola foi tão significativa para mim que depois que eu saí da educação infantil, eu vi o quanto foi doloroso ter saído da educação infantil. Porque as crianças realmente não tinham preconceito, elas sabiam que eu era um homem gay. Eu era professor regente, então eu que comandava toda a sala de aula, né? Eu tinha auxiliares em sala, mas a regência era algo que era meu. Então era eu que realmente trocava as crianças, eu que dava banho nas crianças. E aquilo era tão natural que eu ficava com ela na transição do horário do almoço, de meio-dia a 1. Então eles dormiam comigo na sala de todas as pessoas e nunca foi um problema. E quando eu saí da turma, eles sofreram muito, porque era a única referência masculina na escola que não era porteiro. Exato. E pra elas poderem, tipo, deitar com o professor, sabe? Na hora de dormir, todo mundo deita, todo mundo fica deitado vendo filme. E elas se sentirem tão bem comigo, aquilo me fez tão bem. Depois eu fui entender aquela questão que era tão intrínseca, tipo assim, do meu corpo ser visto como um corpo não violento, aquilo me deu tanto. E saber que era uma passabilidade eu estar na educação infantil, e aquilo não ter sido um problema. Mas ao mesmo tempo a gente consegue ver que esse corpo não violento, ele sofre outras consequências. Eu percebi nos últimos tempos que comecei a morar sozinho, que eu não me sentia segurança em não morar no centro. Eu não pude perceber o que era aquele medo. E eu vi que, por exemplo, meu medo na rua não era o medo de ser assaltado, era o medo de ser realmente abusado, porque pessoas gays que não têm um corpo masculinizado, exato, a gente está visto como objeto na rua, exato, né? Não tanto quanto a mulher, ou talvez para o mesmo paralelo. Sim, sim. Não, tanto que eu sou atuo na luta pró-feminista também, justamente por entender essa questão de o quanto isso é violento demais, de saber que eu estou no ponto de ônibus e saber que as pessoas estão olhando, pessoas assim, alguns héteros da vida, tipo, olham com o corpo como um corpo edificado, né? Já começa a coçar o saco, começa a fazer esse promíscuo dizendo assim, tipo, teu corpo é um corpo fácil, teu corpo é um corpo que eu posso adentrar porque você é gay. Isso me remeteu muito, várias vezes na fala, isso me remeteu nessas questões. E essa questão da escola é um desafio não só para os homens, mas para todo mundo. Assim. Como eu falei no início, tem aumentado o número de professores homens no ciclo inicial. E as escolas têm medo, os pais têm medo, os professores não têm preparo afetivo para lidar com crianças, mas isso precisa ser trabalhado. Os homens precisam estar no ensino inicial. Isso faz uma diferença enorme para os meninos. Ver professores homens que cuidam, de fato, deles. Porque senão eles vão continuar tendo essa referência do cuidado sempre para o olhar da mulher, sempre entendendo que é a mulher que cuida, é a mãe que dá banho, é a mãe que dá comida, é a mãe que vai na escola, sabe? Então, tem todas essas questões, mas que é um percurso difícil, com certeza. Tem muitas mãos aí ainda. Vai. Eu sou Glaucia, professora. Diga. Depois é você. Essa questão da escola, isso é um processo. Eu trabalho numa escola há 10 anos e é um processo difícil, mas que a gente pode conseguir. Agora, isso depende do corpo docente, isso depende da direção, isso depende da visão da escola. Sim. Nós conseguimos, claro, 100% é quase impossível. Mas a gente vem ao longo desse tempo, uns 5 anos para cá, nossa escola é integral, então os alunos estão ali de 7 da manhã e 5 da tarde praticamente.
né? Sentimos a necessidade de trabalharmos pontos como o papel do homem, o papel da mulher, questões de gênero. A gente promove debates, rodas de conversa, a questão da religiosidade, nessa questão da diversidade. A escola é conhecida como a escola da diversidade, né? Que enfatiza e que problematiza e que procura soluções para isso. Então a gente faz a festa cromática, né? A primeira festa cromática foi um assunto na escola, porque os alunos héteros, isso aqui é o que agora? Uma garotas loucas, uma escola de gays, tem viados. Porque a gente percebeu que os alunos, né, não heterossexuais, né, os alunos que tinham outros, né, os LGBTs, eles tinham espaço dentro da escola. Então, resumindo, a gente faz a festa da religiosidade, onde a gente leva pessoas de várias religiões, né, tem um professor lá de religião que ele faz uma banca com todas as religiões, chama um padre, chama uma mãe de santo, chama um pastor, e a gente convive, temos convivido bem com isso na escola. Tem uma escola onde os alunos que são gays, eles namoram na escola, lógico, namoro permitido também dentro do padrão hétero, pegar na mão, nada exagerado. Então o papel do homem a gente limpa a escola, é uma escola estadual, onde só tem 2 funcionários, uma escola integral, então os alunos eles limpam a escola, sejam meninos e meninas, eles redecoraram o banheiro, as meninas primeiro com florzinha, tudo rosinha, mas por que tem que ser rosinha? Por que não faz isso no banheiro dos homens? Então vamos fazer. Então é uma escola, é difícil, né? São 5 anos tentando, a gente encontra agora. É possível. Estamos encontrando dificuldades com quem? Os pais. Sim. Então, a gente sabe que o nosso jovem está com a cabeça mais aberta, né, para discutir de tudo. A gente tem essa questão da afetividade. Somos professores que abraçamos os alunos, eles chegam, eles conversam, a gente se preocupa, a gente leva um psicólogo para fazer palestras, porque alto índice de depressão. Então eles chegam para a gente, professora, minha família é tóxica. Não é a escola que é tóxica, não são meus amigos que são tóxicos, é a minha família. Se vocês quisessem para um adolescente. Então a dificuldade agora está sendo trabalhar os pais, que ligam para a escola e dizem, mas que história é essa que meu filho chega aqui, diz que a escola tem festa com gay, que os gays lá têm liberdade. Então a gente está enfrentando, principalmente nesse novo governo, a gente está muito preocupado com isso. Todo um trabalho que a gente veio, né, alimentando durante 5 anos, basicamente, está sendo ameaçado agora por uma política externa à escola. Então é uma escola que dá 6 horas da tarde, o expediente até 5, né, para entrar o turno da noite. Chega 5 horas, 5 e meia, está cheio de alunos, gente, vão embora. A gente quer ir embora para casa. E eles ficam na escola. Né? O grupo de esporte lá, de vôlei, joga meninos e meninas, héteros e gays. No início, mas isso foi difícil, né? Mas assim, é uma construção. Sim. A escola é opressora, é lógico. A gente, né, por ser uma escola pública, a gente tem que seguir padrões, a gente tem que seguir regras, é muita pressão. A gente tem noção do que se recebe de e-mails da SEDUC, com isso, com aquilo, projeto, isso e coisa e tal. Muita coisa a gente não consegue, porque a gente tem bloqueio da própria, né, do próprio governo. Mas dentro do nosso mundinho, a gente tenta facilitar e fazer isso que está fazendo. O papel do homem foi o mais trabalhoso, foi trabalhar o papel do homem. Os meninos que têm reflexo em casa, né? Eles veem como as mães são maltratadas por padrastos, pelo pai, mães solteiras, e é o reflexo disso na escola. Caio, só uma sugestão. Esse tipo de trabalho tem que estar muito bem clarificado, tem que estar no PPP da escola, porque aí ninguém pode reclamar, né? A gente tem que chamar os pais para conversar e mostrar qual é a cara da escola, qual é o trabalho da escola, fica muito mais fácil, né? Eu trabalho com a questão de sexualidade e está lá no PPP todo o trabalho que a gente faz, então a gente nunca tem questionamento, porque os pais sabem desde o começo do ano como é que nós trabalhamos, que a gente aborda isso, né? Com certeza. Que é porque realmente eu acho que seria muito desagradável para um pai, de repente, ser questionado, né, por um filho trazer, porque, poxa, eu não sabia que para minha escola trabalhava isso, como é que eu vou falar, como é que eu vou interagir com meu filho? Então, a gente sabe, a gente faz reuniões periódicas com os pais. Mas eu fico feliz que dentro da própria reunião. Fico feliz de ver que é um caminho que está sendo construído, é isso, né? De fato, são possibilidades. Falta quanto tempo? Faltam 10 minutos. 5 minutos, olha só. Meu Douglas, eu estou entrando na sala de aula agora, fazendo estágio no CAPFJ. E
assim, os alunos, a questão do aluno branco, você falou branco, de escorrido e tudo mais, ele já tende a ser popular pela sua própria aparência, por ser mais aceito na sua aparência. Eu percebo que tem alunos loirinho, branco, de olho azul, ele já é aceito, já é popular pela própria aparência dele. E os meninos negros, nessas turmas, que são de primeiro ano, eu acho que eles tentam ser popular, se inserir na turma, sendo engraçado e fazendo palhaçada. Aí tem um aluno que se chama Pedro e o apelido é Sagaz. É um apelido que ele as pessoas não falam uma conotação negativa para ele, e ele aceita o apelido, tipo, eu sou sagaz, sou engraçado, sou o palhaço da turma, e o professor, às vezes, chama ele assim, mas fica chamando a atenção dele, pô, você quer e tal, não sei o quê, mas fica legitimando o apelido dele, sabe? E aí, eu e minhas colegas também, às vezes, eu fico, pô, será que até que ponto eu fico legitimando essa coisa de colocar ele nessa posição de um cara que só vai ser chamado a atenção se for engraçado e tudo mais. Então, sei lá, tem essa problemática também. No terceiro ano também é a mesma coisa. O aluno que é considerado mais engraçado e popular só porque ele é engraçado que ele faz palhaçada, não por outras coisas. Sabe? Esse questionamento é muito importante que você tenha, espero que você tenha para sempre, porque é isso, né? A gente não pode naturalizar algumas questões. Então, essa questão racial e até outras questões de classe, de sexualidade, precisam estar sempre em evidência, porque isso delimita também como essa construção de masculinidade ela é feita. Você vai numa escola particular, de classe média alta, onde os meninos são brancos e tudo mais, aquela escola tem muito menos violência do que uma escola pública de áreas periféricas, que está em volta de um universo violento. Então, às vezes a localidade do lugar já vai influenciar muito como esse menino constrói a sua masculinidade. Eu sou de Mesquita. Meu filho, se eu apanhar na rua, eu apanho em casa, e era isso que eu escutava. Então a gente aprende a brigar, bicho. Uma hora isso vai ter que acontecer. Existem meninos que crescem em outros ambientes que são muito menos violentos. Então não tem essa necessidade. Então isso vai moldando muito como essas crianças vão sendo construídas e como elas vão exercendo essa masculinidade para os outros. Então, é muito importante estar atento a esses recortes, com certeza. Caio, bom dia. Bom dia. Meu nome é Thaís, eu sou estudante de pedagogia. E a minha pergunta meio que dialoga com o comentário dele também sobre a presença masculina na sala de aula, né? O próprio curso de pedagogia, obviamente, a existência masculina ali é quase mínima, né? A grande maioria são meninas. E aí eu me questiono o quanto a gente realmente, como a gente consegue incluir os homens no ambiente escolar, ter essa representação do afeto masculino, ao mesmo tempo que a gente tem uma representação de uma masculinidade tão violenta, né, a ponto da gente cair nessas estatísticas do abuso sexual infantil, né? E aí como é que a gente consegue incluir os homens nesse ambiente, tendo justamente esses casos que são realmente absurdos? Enfim, a gente precisa tratar desse... É isso, né? Não basta só colocar homem na educação infantil, se esses caras também não estão revendo a sua masculinidade. A gente tem que ter, tipo assim, um curso de gênero para professores, sabe? Para que eles, principalmente os homens, consigam entender, antes de tudo, o seu papel como homem em sala de aula. Antes de você ser um professor, você é um homem em sala de aula. Isso tem uma implicância muito grande. Como você falou, a partir do momento que você tem afeto com os alunos, essa relação é diferente. Eu já vi vários alunos meus que pediram para eu ser pai deles. Teve um que falou assim, pô, professor, minha mãe é solteira, eu posso te passar o número dela? Eu falei, calma aí, não tem idade para ser pai de ninguém ainda não. Mas é isso, sabe? A partir do momento que mas aí é isso, é como eu me coloco como homem naquela escola também. Uma vez eles estavam em sala de aula, e aí era uma turma de 7º ano, e aí um chegou para mim e falou assim, pô, professor, o Cauã ontem estava chorando porque ele viu a Melissa ficando com outro menino e tudo mais, e o Cauã, tipo assim, é apaixonado pela Melissa, né? Aí eu falei assim, e aí, Cauã, como é que foi isso aí? Tu chorou mesmo? Aí ele falou assim, pô, professor, chorei sim. Eu falei, mano, é isso aí, tá ligado? Segue em frente, a Melissa não gosta de você,
mas vai ter outras meninas e tudo mais, e tá tudo certo. Ele falou assim, professor, eu sei e tal, eu tô só refletindo mesmo sobre isso, aí falei com o senhor e tudo mais, mas perceber que o papo foi outro, sabe? Tipo, um menino falou pra mim no intuito de zoar ele, mas eu não entrei nessa ideia, ele conseguiu confessar pra mim que tinha chorado, e eu falei, mano, é isso aí, fé em Deus, segue o baile, ela não gosta de você, ela gosta de outro. Então, como essa relação estabelece um outro vínculo, uma outra posição, um outro olhar sobre o que é ser homem. Que, óbvio, os professores, não só professores do ensino fundamental, não, todos os professores. É isso, professor que estimula a zoação, professor que estimula o bullying, professor que mexe com as meninas. Eu me chamo Rita, sou diretora de uma escola pública em Belfor Roxo e fico muito feliz de estar nesse sábado aqui com vocês, aprendendo muito, está sendo muito gratificante. E isso me revigora, me dá esperança, me dá força, porque todas as vezes que eu estou com outros diretores, tomara que eu não tenha outro, a gente sempre ouve muitas coisas negativas dos professores. Eu sou professora de português e a gente sempre fica com uma carga muito pesada, tudo cai sobre nós temos culpa do caos que está aí a educação. E a realidade, que é tão dura, ela às vezes faz com que a gente acredite nisso e a gente reproduz por vezes. E estar nesses espaços com vocês, pensando em educação, faz com que a gente tenha esperança e veja, caramba, como tem gente bacana na educação, como tem gente que ainda tem esperança. E nós, professores, aqui estamos, ela se disse impotente, não deve ser procurar os outros pares e o que a gente está aprendendo aqui, que a gente possa chamar os nossos colegas e multiplicar. Ele trouxe, todos nós estamos aprendendo muito, que a gente possa chamar outros colegas que também têm interesse, quer fazer uma escola diferente, levar para dentro das escolas, nos fortalecer, porque só assim a gente pode fazer a diferença. Muito feliz mesmo por estar aqui. Obrigada, Caio. Eu sou a Elisa, eu vou fazer uma pergunta rápida, assim. Eu sou professora de educação infantil e quinto ano, estou nesses dois extremos aí, então teria muitas experiências para contar, mas acho que todas as experiências que todo mundo contou aqui foram muito ricas. E me sinto muito contemplada com a fala dela também, de ver uma sala cheia de pessoas envolvidas com educação, pensando esse tema. Queria que todos os professores estivessem aqui. E a minha pergunta é que você falasse um pouco mais sobre o projeto mesmo, assim, como que é a visita nas escolas, como que acontece e como que é a participação também, existe uma reunião periódica, como que, fala um pouco mais sobre esse projeto. A gente está começando a fazer esse trabalho agora, né? A gente tem o trabalho das rodas, que são para adultos, então desde os 18 até os 70. Então, a gente tem grupos fechados aqui no Rio e em São Paulo, mas são grupos fechados, porque é só até 20 homens. A gente não tem grupos maiores do que isso, porque, enfim, a ideia é ser uma conversa, que a gente possa se olhar e tudo mais, então mais gente ficaria ruim. Mas há outros projetos também que fazem a mesma coisa, assim, rodas de conversa entre homens e só entre homens. Tá? A gente faz serviços de empresas também, e agora a gente está começando a levar isso para as escolas. Inicialmente é muito pontual. Às vezes a escola chama para fazer uma roda de conversa. Às vezes a escola chama para fazer uma palestra. Então é muito nesse sentido inicial que a gente faz. Mas o meu objetivo, né, já que eu sou do projeto e eu sou da área da educação, é fazer um projeto tipo Memo Educação, onde a gente consiga fazer ciclos de encontros em algumas escolas. Então a gente tem escola tal, que a gente vai pegar, sei lá, os 2 primeiros bimestres e vamos fazer 10 encontros naquela escola só com os meninos. Ou alguns só com meninos e meninas juntos. Mas é um projeto que ainda está se encaminhando. Então, até se alguém quiser aqui saber mais, enfim, propor de alguma forma, a gente pode conversar sobre isso. Mas eu prezo muito por levar isso para a escola, porque a maneira como eu trabalho isso nas minhas escolas é muito espontânea, assim, porque a escola não dá abertura, querendo ou não, a gente tem que passar matéria, existe um currículo escolar que tem que seguir, e às vezes eu dou as minhas escapulidas, né? Acontece uma coisa importante, eu penso, bom, vou, sei lá, adiar essa aula e depois adiantar essa matéria para conversar sobre tal assunto, ou eu geralmente, por exemplo, eu não
frequento sala de professores. Então, na hora do intervalo... Eu também, porque eu falei que eu só volto para a sala dos professores eu no dia que falarem de sexo e esmalte. Porque para você ter seu tempo de recreio, chegar lá todo mundo falando mal de aluno, eu falei para a diretora que você não tem noção. Então, na hora do recreio, geralmente eu estou com os alunos, jogando bola às vezes, né, conversando. E é um momento muito legal, porque é isso, né? Eu já vejo eles muito poucos, né? É a mesma coisa, uma vez por semana, dois tempos de aula. Então eu tento absorver o máximo possível de contato com eles. E é nessas interações naturais que acontece. Geralmente eu não chego na escola e falo, hoje a aula é sobre masculinidade, hoje a aula é sobre racismo. Eu estou ali passando a minha matéria e estou escutando, né? Fofoqueiro. E aí eles vão falando, eles vão conversando. Quando você tem uma intimidade, eles contam muitas coisas que você às vezes nem quer saber, né? Mas chega para você, então, professor, que aconteceu isso ontem. Então, nesse momento, dá para você trabalhar com tudo, mas obviamente não é o ideal. O ideal é ter projeto, o ideal é ter política pública, o ideal é ter um tempo escolar para isso, que a escola se dedique a isso, mas tudo ainda é muito incipiente. Tem algum site, alguma plataforma? Tem Memo. A gente tem um site que é memo.com.br. Memo é a palavra homem ao contrário. E tem o Instagram, que é projeto.memo. Pode mandar e-mail, sabe? E o podcast também, que eu tô lá falando a beça. Memo.com.br. E o Instagram é projeto.memo. Tem no Spotify, no Deezer, no iTunes, tudo. Pode repetir o Instagram? Projeto.memo. O livro, né, que é esse aqui. Faz o merchan. Eu acho que foi muito corajoso da nossa parte falar sobre esse tema, né, conversa sobre gênero na escola, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Mas a gente, enquanto professor, não poderia se calar, porque a necessidade é muito grande. Então, nesse livro aqui, vários especialistas estão falando sobre o assunto para dar um conforto ao professor da escola que está trabalhando sobre o tema. E nós colocamos 2 atividades pedagógicas, 2 sugestões para ajudar o professor, né? Então, essa atividade está sendo muito boa. Aí mostra que você pode trabalhar com a questão de gênero com a criança, com o adolescente, as questões legais também, como é que você pode fazer um trabalho com os pais, né, e fazer uma mobilização na escola. Então, se vocês tiverem interesse, está publicado pela editora WAK, tá? Acho que o professor tem desconto lá. E a gente tem um exemplo aqui também, qual é o seu nome? A conversa sobre gênero na escola, aspectos conceituais e políticos pedagógicos. Né? E a gente tem um exemplo prático aqui da Glaucia, que tem na sua escola uma série de atividades ligadas a isso. Então a gente pode trocar também informações com escolas que já conseguem fazer um trabalho mais aprofundado. Não tem mais tempo, a gente fala aí. Rapidamente, só para poder fechar mesmo com respeito à questão do tempo, o assunto mexeu com muitos, angustiou muitos. Eu sou Alex Olivieri, sou psicólogo, psicanalista e trabalho com ênfase nessa questão da violência, dentro do contexto escolar e outros. Então, é um assunto que rende, é um assunto que tem muita lenha para queimar, da mesma forma que a colega deixou aqui o livro dela. Quem quiser me procurar depois para promover outras rodas entre profissionais, claro que a função para os alunos é muito importante, mas para os profissionais também é. Alex Olivieri, pode procurar minha página no Facebook, Simbolizando. Tá? Quem tiver interesse, Simbolizando. Obrigado, amigo. Obrigado a você por ter trazido para esse espaço e ter criado, proporcionado isso para todos nós. Tá? Legal o projeto da professora ali. Ó, não vou deixar mais ninguém Agora, falar depois dela. Quando eu publiquei o convite para essa palestra, um amigo meu disse: eu sou do tempo de assistir Clóvis Bornai, de viado ser viado, e de mais não sei o que, e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu disse para ele: bom, eu entendi que essa palestra não é sobre... ensinar a ser homem, né? As pessoas. Não é sobre isso, mas até que se fosse, como eu trabalho numa escola, eu preciso entender a cabeça das crianças, se fosse esse assunto. Mas eu não entendi que seria isso. Mas ele teimou em dizer que seria sobre o travesti, né? O transgênero.
E ele teimou com isso. Eu falei, caraca, meu. E assim, é um homem culto, tá? Na próxima Classe vez fala que é média festa, alta. sei lá, engana ele. Classe média Comes e alta, bebes. e ele não conseguiu ver o que estava escrito ali. Quando viu o trans, pronto. Já é o travesti, é o transgênero, é tudo. Falei, caraca, meu. Pois é. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que vieram. Para mim foi um prazer enorme. Obrigado pelo convite também. E é isso, né? A gente tem muito trabalho pela frente. A gente falou só sobre um aspecto, basicamente, que é o aspecto de gênero. Então, existem muitos outros. É muito importante que a gente que trabalha com educação cuide da nossa cabeça, sabe? A gente a classe aí, junto com os policiais militares, que mais sofrem distúrbios mentais, psicológicos, enfim, depressão, ansiedade, porque é uma carga emocional muito grande lidar com esses alunos, lidar com o sistema escolar que paga pouco, que atrasa salário, lidar com o pai e mãe e tudo mais. Então, sejam bem também com vocês para poder conseguir exercer um trabalho bom. Então é isso. Obrigado.